Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET Via Max. Hoje o protesto em frente à Assembleia Legislativa mostrou que o cidadão catarinense está com medo da violência. São vários assaltos, famílias feitas reféns e a sensação de insegurança, a sensação de impunidade também. O que está sendo feito para conter o avanço da violência, se é que algo está sendo feito? E o peso da impunidade, da falta de vagas no sistema prisional, da falta de efetivo das polícias, de políticas públicas, de tratamento para dependentes químicos. E ainda, para onde vão os adolescentes infratores em Santa Catarina? Este é o ponto de partida do Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. O repórter Naim Campos fez um resumo das ocorrências mais graves da última semana. Confira. As cenas gravadas por um cliente do posto com o celular mostram a face de uma violência que aterroriza a cidade. Foram mais de 10 tiros de pistola num local público e que, por sorte, não fizeram outras vítimas. A equipe de investigação da 10ª Delegacia descobriu rapidamente o que motivou esta troca de tiros que aconteceu aqui no posto, bem no centrinho da Lagoa, ponto de maior movimento do bairro. E para a surpresa de todos, as atitudes de extrema agressividade foram provocadas por um simples desentendimento, uma discussão ali na loja de conveniências. Segundo testemunhas, o homem que foi baleado teria feito uma brincadeira com a garota que estava acompanhada pelo jovem que deu os primeiros tiros. Mas o que deixa a cidade chocada é uma sequência assustadora de crimes violentos cometidos com armas de fogo em locais públicos, com pessoas comuns, como aqui no posto, ou em casas de famílias que são vítimas de bandidos. Os moradores da Lagoa se dizem reféns e mudam hábitos do cotidiano por causa da violência. Procuro fazer as coisas de dia, tranquila, sem correr muito risco. No mesmo final de semana do tiroteio na Lagoa, a casa da família do presidente da Gaviões Alvinegros, torcida organizada do Figueirense, foi alvo de um atentado. 13 tiros de pistola deixaram marcas por toda a residência e, por pouco, não atingiram as pessoas que estavam dentro da casa e que nada tinham a ver com a represália que, segundo a polícia, foi motivada por uma rixa de torcidas. Vamos que tivesse um jantar, uma coisa que tivesse aí umas 10, 15, 20 pessoas, teria matado alguém, né? Porque aquelas balas que pegaram no portão passaram direto, né? Esta série de crimes começou no bairro Tapera com uma menina de apenas 6 anos. Beatriz Machado foi assassinada dentro de casa com um tiro no coração, no que a polícia acredita ter sido um acerto de contas. Quando eu botei a mão nela, minha filha já estava morta. Minha filha já estava, gente. Na semana passada, um senhor de 59 anos, que foi oferecer ajuda a um homem para trocar o pneu furado do carro, também foi assassinado com um tiro a queima-roupa no meio da rua. Acho que a gente tem que parar e refletir que valor está chegando no ser humano. Diante de toda esta violência, a população da Grande Florianópolis se sente impotente, muda o estilo de vida e faz reflexões para tentar entender o motivo disso tudo. As pessoas estão esquecendo o que é social, o que é família e partindo para questões pessoais. Às vezes uma disputa por causa de uma menina, às vezes por causa de um tênis, às vezes por causa de valores que são fúteis, são valores que se perdem no dia a dia, né? E não houve espaço nessa reportagem para falar de outros casos das últimas 24 horas, como, por exemplo, um carro assaltado hoje com motorista na Araci Vascalado, no Estreito, e uma situação mais grave que foi um assalto pelas 9, 10 da manhã numa joalheria no centro de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis. Só para citar casos das últimas 24 horas. Você pode participar do nosso debate. Você certamente tem algum tipo de preocupação com o aumento da criminalidade. Bom, então participe no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no twitter.com/conversastvcom. E ainda é possível você participar aqui conosco, falando através do portal de voz TV Com, ligando no telefone 84010385. Basta digitar a opção 5 e deixar o seu recado. Aí é importante você dizer o seu nome, de onde é que você está falando, e se for uma pergunta, que ela seja objetiva. O portal de voz da TV Com, o custo é de uma ligação para telefone celular, não precisa colocar o DDD 48 na frente. Hoje nós estamos na companhia do presidente do Conselho de Segurança Comunitária lá em Canasvieiras, no norte da ilha, Sebastião dos Santos.
O programa recebe também o professor do CESUSC de Direito e Criminologia, professor Sandro Cel. Está aqui conosco o empresário, vice-presidente da Enflo, Marcos Cardoso, que tem uma empresa na área de segurança eletrônica. E ainda está aqui conosco o especialista em inteligência de segurança, trabalhou muito tempo no Exército Brasileiro, o coronel Eugênio Moretson. Senhores, muito obrigado pela atenção hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Pemavel Veículos, todos os carros, carros para todos. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queires, gente nossa, a loja da gente. Professor Sandro Cel, o que tem acontecido preocupa, surpreende? Qual é a avaliação do senhor? Bom, boa noite a todos. Eu creio que não tem como não surpreender, né, as imagens que nós temos visto. Agora, ele segue um pouco a normalidade do Brasil nos últimos tempos, né, caracterizado pelo crescimento do crime, o que é comum não só ao Brasil, mas com agravante de falta de políticas claras para mantê-lo em níveis, vamos dizer, em níveis de civilização. O que nós vemos agora é que várias pessoas se mudaram para Florianópolis, para a nossa região, buscando justamente esse atrativo da maior segurança. E com eles vieram também pessoas que quiseram, faturar com o crime. E nós vimos que nossas instituições não se prepararam para essa mudança, foram pegas de surpresa e hoje nós estamos aí vendo cenas que não era preciso nós estarmos vendo. Nós vemos, sobretudo, se alguém perguntar, e o cidadão deveria saber responder, qual é a política clara de segurança no momento que nós temos das nossas polícias? Não, é o jogo do gato e rato. Primeiro acontece, depois nós vamos atrás. Em grande parte, é essa política reativa, essa política que tem que ser feito o tempo inteiro e essa política que não dá certo. Né? Então, aí, nesse sentido, é preocupante a falta do Estado ter uma resposta clara para dar para a comunidade. Pois é, aí nós temos dois vieses aí, né, coronel? Porque, de um lado, uma conduta repressiva. Sim. E, de outro lado, também a falta de políticas públicas, né? E há um sentimento, imagino, na sociedade que a gente vai resolver o problema só com polícia na rua. Não é só com polícia na rua, né? É também com polícia na rua, né? Boa noite. Boa noite a todos os presentes, nossos telespectadores. É um prazer estar aqui de volta no seu programa, Renato. Tá? Muito obrigado pelo convite. Realmente, o professor foi no ponto certo. Essa excessiva divulgação da capital catarinense, com, sem dúvida, suas belezas, os seus atrativos, trouxe a reboque de muitas pessoas de bem que vieram aqui morar, também trouxe a reboque um certo tipo de público que são os oportunistas, são as aves de rapina da sociedade. Né? E eu ouço isso desde a década de 80, quando para cá me instalei, em 85, e eu não vi realmente nenhum planejamento estratégico sendo feito desde aquela época, preparando a cidade para essa nova realidade. Pelo contrário, os bolsões de miséria se multiplicaram, né? Hoje você vê as encostas todas tomadas, e eu não estou fazendo aqui um discurso discriminador, evidentemente, não se trata disso, mas você vê áreas de invasão, o poder público se omitindo, né? Locais que estão ocupados, que não poderiam estar ocupados, outros locais deveriam ser franqueados a essas pessoas, né? E nesses locais se instala, então, a criminalidade que se utiliza desses acidentes geográficos para se proteger. O acidente geográfico, por que muito dos fuzis, do tráfico, etc., estão nos morros? Porque o morro é um acidente topográfico importante. Né? Quem domina as alturas domina o combate. Então, quem está em cima do morro faz toda aquela população no seu entorno de refém, tá? E tem uma vantagem topotática muito importante, porque ele está num local alto. Você desalojar uma pessoa que tem comandamento sobre você é muito mais difícil, né? E lá eles controlam toda aquela comunidade, né? Essa realidade, por exemplo, é muito presente no Rio de Janeiro, que agora está começando a mudar, a empatar o jogo, pelo menos. Mas em Florianópolis necessita realmente de uma política de inclusão, atacar, guerra total.
inclusão social, né, com políticas públicas de educação, em primeiro lugar, né, geração de renda, tratamento de dependentes químicos, porque esse tempero nesse caldo todo é o tráfico de drogas. Claro. É o tráfico de drogas, 90% Pois é, mas a disso é o sociedade tráfico não de drogas. cobra esse tipo de medida, né? A sociedade, talvez de uma forma simplista, baseada num pensamento mágico, equivocado, acha que vamos resolver o problema só com polícia na rua, é também com polícia na rua. O senhor tocou num ponto, a gente conversou sobre isso hoje à tarde, né, coronel? A falta de clínicas para tratamento da drogadição. Quer dizer, isso é uma tragédia, isso é uma tragédia. Quer dizer, pega uma família de baixa renda que tem um filho dependente químico, não tem onde encaminhá-lo para tratamento químico, não tem onde encaminhá-lo. E outra questão também, né, vice-presidente da ENFO, Márcio Cardoso, nós temos uma tragédia nacional que se reflete também aqui em Santa Catarina, que acontece em Santa Catarina, que é o seguinte: metade dos jovens que deveria estar na sala de aula, no ensino médio, na faixa etária do ensino médio, não o estão. Quer dizer, é um negócio inacreditável. Quer dizer, metade dos jovens que deveriam estar no ensino médio, na sala de aula, estão fora da sala de aula. Fazendo o quê? Qual é o futuro desses jovens também? O que acontece é que o Estado falha nos seus princípios, nos seus deveres mais básicos, né? Eu concordo plenamente com o que foi dito até agora, de que polícia na rua não é a solução, mas nós temos dito que segurança pública, a nosso ver, e temos discutido muito isso na classe empresarial, nós temos aí medidas de curto, médio e longo prazo. A curto prazo, não temos dúvida, é polícia na rua. Sim. São ações imediatas para conter o avanço da criminalidade. Para botar ordem na casa. Mas a médio e longo prazo são os princípios básicos, os deveres do Estado, né? Educação, o trabalho, oportunidade de emprego, cultura, lazer, saúde pública. Infelizmente, nós não temos nem como criticar esse governo, porque isso é uma questão histórica. A incompetência do Estado, a lentidão do Estado nas ações, e isso não é só em segurança pública, isso é infraestrutura. Florianópolis não foi preparada para a segurança pública, não foi preparada para crescer em nada. As ruas que cortam Florianópolis são vielas. Aí, deputado Antônio Edu Vieira não tem para onde expandir. Não tem, foi uma coisa provinciana, né? Não há alternativas. Então, eu penso que o coronel falou uma palavra que, inclusive, é da minha área, uma palavra mágica, que é o planejamento estratégico, né? Além de individualista, as pessoas não pensam no futuro. Claro. Né? Talvez nós tenhamos aqui, hoje, que pensar numa cidade melhor, num estado melhor para os nossos filhos ou netos. Porque a curto prazo não se reverte esse quadro. Mas é preciso tomar atitude, né? Eu acho que os nossos governantes em todos os níveis têm um grande desafio pela frente. Eu acho que o Rio de Janeiro está tentando acertar, mas nós já estamos vendo o revés de algumas situações, né? Então mas é uma tentativa. Sim. E Florianópolis deve aí buscar muitas ações, porque senão vai virar um Rio de Janeiro. Não resta a menor dúvida. Infelizmente. E o senhor, como representa aqui nesse debate a sociedade, o senhor é o presidente do Conselho de Segurança Comunitária lá em Canasvieiras, é uma região da cidade, também o norte da ilha de Santa Catarina, onde se percebe a falta de efetivo também muito clara, né? Boa noite. Boa noite, Renato Igor, boa noite aos companheiros de mesa, boa noite aos telespectadores. Sim, Renato, para tu ver o problema sério que está lá na nossa região, há 8 anos atrás a companhia tinha 190 policiais militares. Foi transformado em batalhão, hoje tem 120. Em 8 anos diminuiu 80 policiais. E a população aumentou. A população dobrou. Nós temos informação que a Polícia de Santa Catarina tem o mesmo contingente de há 10 anos atrás. Agora, o pior, previsão lá do batalhão, em 4 anos 70% se aposenta, que está lá. Fila anda, a polícia está velha e o que está vindo é muito pouco. Então, a coisa é bem problemática. As imagens que foram mostradas ali, eu queria até falar, porque retratam um momento, mas a gente lá na nossa região não esquece da morte da dona da Lan House, na Ponta das Canas, Sim. da morte da cobradora lá no Ticã, do turista da morte do argentino, do Baldo. A gente não esquece mesmo, porque
São coisas que... Agora, o coronel falou ali, é muito sério esse negócio. E a gente sabe que tudo isso está ligado à droga. Infelizmente, eu fui gerente do Hospital de Custódia durante 4 anos. Está caindo no Hospital de Custódia pessoas que vão presas para o sistema prisional, surtam pela abstinência, não tem um tratamento lá dentro e vai para o Hospital de Custódia que não faz tratamento de toxicológico. Então, tem que se criar um ambiente para tratar essas pessoas. Pois é, o Estado gasta com tanta bobagem, né? Gasta tão mal recurso público. O São Lucas que foi demolido agora, o próprio São Lucas, é um negócio inacreditável que no São Lucas, professor Santo do Céu, não havia tratamento para drogadição lá dentro também. E nem nenhuma preocupação com o trabalho e nem com o estudo, né? A única preocupação era a contenção dos adolescentes, ou seja, num sistema prisional prévio e ilegal, né? E aí a ponto de se ter que fechar, né? Então, essa é uma péssima política de segurança pública, porque esses eram adolescentes que, de alguma forma, estavam contidos. E a lei incentiva e coloca mecanismos para se trabalhar em cima desses jovens, para que a gente não dê eles por perdido muito cedo, como acontece depois dos 18 anos. Porque, às vezes, até o contribuinte não vê isso, mas cada pessoa que nós jogamos no sistema prisional, nós estamos aposentando com uma aposentadoria bastante cara para os nossos impostos. Então, se nós quisermos perdê-los aos 16, 17 anos, botar 30 anos... nós vamos ter um funcionário... numa educação invertida. Nós vamos ter um funcionário caríssimo. Para ainda se aprimorar mais ainda na criminalidade. Exato. Esse que é o problema. E só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, se constatou que para cada $1 que se investe nos adolescentes que tiveram problemas, que estão em conflito com a lei, para cada $1 o Estado recupera $7 a longo prazo em termos de menos gastos com justiça, com drogadição, até com gravidez precoce, com uma série de coisas. Então, a ideia não é só, vamos aprender os adolescentes, vamos fazer um lugar maior para pegar os adolescentes. Acima de tudo, é o que nós vamos fazer com esses adolescentes, né? Acima de tudo, é o que nós queremos. Isso é que, quando nós estamos falando de um planejamento de segurança pública, é isso, é não ficar tendo que pegar sempre as mesmas pessoas sem nem ter tentado fazer alguma coisa diferente. Então, eles iam para um sistema, eles já vinham de ambientes que já era difícil para eles. Vão para um ambiente em que eles são tratados pior ainda e que, de novo, eles não vê nenhuma luz no fim do túnel. Assim como da rua eles partiram para o crime, dali eles se convencem ainda mais de que o crime é a melhor resposta que a nossa sociedade merece. Por quê? Porque o Estado se contentou só em fazer a contenção. A contenção de 3 anos, é claro que é fantasiosa. Daí diz, mas não adianta, é só 3 anos. Claro, se você tiver a ideia que a contenção é só a contenção, ela não vai funcionar, mas a contenção deveria ser ressocialização, deveria ser profissionalização, deveria ser criação de habilidades para poder fugir do mundo do crime. Nesse sentido. Eu diria até que isso é tão viável, a gente pode dizer isso com muita clareza, porque apostamos num projeto que iniciou-se agora nesse ano, chama Projeto Pescar. Eu já tive a oportunidade em outras entrevistas de falar sobre isso, mas esse projeto faz exatamente isso. Ele vai nas comunidades mais carentes, pega aquele jovem em estado de vulnerabilidade, tem alguns pré-requisitos, ele tem que estar estudando, enfim, são vários pré-requisitos. Nós colocamos ele no contraturno da escola, aprendendo noções de patriotismo, de práticas gerenciais, que é o caso dessa turma, auxiliar administrativo. Eles foram visitar a Polícia Militar, foram fazer práticas ambientais, ficam 1 ano conosco. Qual é o objetivo? Mostrar para esses jovens que existem outras oportunidades. Quer dizer, nós estamos fazendo, infelizmente, nós estamos fazendo o papel do Estado. Mas para isso tem que existir as oportunidades mesmo. No mundo real. Porque os adolescentes são muito inteligentes. Eles
o que eles estão cansados, em grande parte, é da grande mentira das oportunidades que não chegam para eles por uma série de coisas, né? Sim, então, eles nos impõem a realidade. Olha, eu não quero sair para passar fome. Eu não quero também a vida que meu pai teve. Eu não quero ser honesto a vida inteira e morar aqui, numa área de invasão, em que a polícia vem aqui e derruba a casa. O que adianta meu pai ser honesto? Eu quero uma chance de inclusão. E aí, como é que nós respondemos a isso? Porque se a gente responder com fantasia, eles nos dão aula de sociologia e dizem, não, eu tenho basta direito. a gente visitar as escolas públicas de São José e Florianópolis que você vai ver que as oportunidades não surgem ali. Começa pelo abandono da educação. As escolas mal cuidadas, a gente vê reportagens constantemente, dá uma chuva, não tem condições de ter aula. Os professores são os heróis, né? A educação está abandonada. Os que estão lá lecionando são exatamente isso, heróis, porque mal remunerados, em condições insalubres. Quer dizer, e por outro lado, aí falando um pouco sobre a visão da classe empresarial, empresas sendo cobradas, às vezes até, isso está em legislação aí do trabalho, por ter que colocar um suporte no monitor para ele ficar à altura dos olhos de quem está operando. Quer dizer, de um lado, o abandono total, como é o caso do São Lucas, que teve que ser demolido, porque o segundo promotor teve lá, tinha até fezes pelas paredes. Quer dizer, a gente vai no caos do absurdo da incompetência da gestão pública e, do outro lado, uma fantasia de que as empresas têm... Quer dizer, quando isso vai acabar? Pois é, então a gente vai discutir cenário e possibilidade de mudança, perspectiva daqui a pouco, depois do intervalo. Como é que se constrói um modelo diferenciado, onde a gente consegue, de repente, sonhar com algo melhor daqui para frente? A gente vai para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo hoje o aumento da violência e da criminalidade aqui em Santa Catarina e o enorme desafio que nós temos pela frente. Por quê? Porque nós temos a dificuldade orçamentária de investimentos, a dificuldade de falta de planejamento, de estabelecer prioridade de gastos, e é isso que a gente está discutindo aqui. O que deve acontecer do ponto de vista de perspectiva positiva para uma mudança de cenário? O governo sempre diz que não pode contratar mais porque já está batendo no teto da lei de responsabilidade fiscal, mas está contratando policiais militares que não dão conta do recado na medida em que o volume de aposentadorias na PM praticamente iguala ao volume daqueles que estão ingressando na corporação, na instituição. A capacidade de investigação da Polícia Judiciária, nossa Polícia Civil, é muito limitada. Por quê? Porque o cobertor é curto. O cobertor é curto. Ela estabelece prioridades, investiga aquilo que é possível. A grande maioria dos casos, dos registros, dos BOs, a grande maioria fica sem resposta pela falta de aparato, né? Por falta de infraestrutura. Como é que se provoca, professor Sandro Cel, no seu entendimento, coronel Moretson também, eu começo com o senhor, coronel, como é que se provoca uma mudança de cenário com todas essas limitações que eu abordei aqui? Bom, de imediato, né, eu acho que nós temos que aprender a dizer não. Né? Dizer não em casa, dizer não ao amigo do filho que usa drogas, dizer não ao estudante que cola. Né? Nós temos que aprender a dizer não. Nova York mudou o cenário, não foi com aquela prática que eles chamam de tolerância zero, foi com a política das vidraças quebradas. Porque eles passaram a cobrar nas escolas de quem quebrava as vidraças. Então, eles focaram um ponto e ali eles foram entrando com todo o peso do Estado. E quando o Estado resolve se fazer presente, ninguém consegue fazer frente ao Estado. Se todas as instituições se somarem, e aí incluindo as famílias, os vários credos religiosos, nós vamos vencer. Isso não tenha dúvida. Mas nós temos que aprender a dizer não. Né? Não adianta a gente ficar discutindo e apresentando projetos, etc., maravilhosos, mas se nós toleramos as pequenas infrações. Hoje nós conversamos sobre isso, né, Renato? O usuário de drogas é o grande sócio do traficante. E muitos deles estão nos assistindo nesse momento. E o camarada que tolera que o namorado da filha dele suba o morro com o uniforme da escola, no intervalo de aula, e compra maconha, está colocando uma bala no 38 ou na 380 do bandido.
Enquanto nós tolerarmos isso, nós estaremos sempre reféns de nós mesmos. Então, a primeira mudança começa a partir daí. Nós temos que aprender a dizer não. Outra coisa, nós temos que aprender a votar, né? Nós temos que aprender a apertar aquela tecla verde ali e escolher realmente pessoas que estejam compromissadas com essas mudanças. Investir em educação, saneamento, políticas públicas, etc., como já foi muito brilhantemente discorrido aqui, né? Eu acho também que nós passamos por um momento agora de grande reflexão de sabermos a cidade, o estado e o país que nós queremos ter. E a hora da mudança é agora. Ou nós viramos o jogo, ou nós vamos perdê-lo em definitivo. Porque eu acho interessante também o seguinte, né? Que há aquela linha de que com o crescimento econômico diminui a criminalidade. A gente não está percebendo isso, pelo menos aqui em Santa Catarina, imagino, né? Pelas estatísticas nacionais, fontes oficiais, a violência diminuiu no Sudeste, Rio e São Paulo. Aumentou aqui em Santa Catarina, professor, na mesma proporção mais ou menos que aumentou no Nordeste brasileiro. Né? Qual é a explicação para isso pontualmente, hein? Bom, de fato, quando aumentam as condições socioeconômicas, diminui a criminalidade, essa criminalidade rasteira, essa de arma na mão, etc., e ela migra para outro tipo de criminalidade. Aí a criminalidade empresarial, a criminalidade de colarinho branco, a taxa não se mantém constante. Só que se a gente estiver tratando dessa criminalidade com violência à pessoa, com subtração física de patrimônio, ela diminui. Só que Florianópolis teve justamente um acréscimo que é de migração. Então você tem uma cidade que ficou mais rica, certo? Mas ela não distribuiu essa renda a partir do momento em que, assim como ela trouxe ricos com muito capital, ela trouxe muitos bolsões de miséria também. Então, aqui nós vivemos como naqueles estados árabes e outras coisas, né? Se a gente pegar o PIB dividido pela população, aqui é muito bom. Sim. Mas se a gente for ver a situação de cada um, há uma concentração de renda muito grande. Né? Então, nós estamos transformando aqui Florianópolis, basicamente, o que está assumindo é a classe média. Nós estamos transformando Florianópolis num lugar para ricos ou miseráveis. Ou seja, ou ricos porque ela é cara, miseráveis porque não vão ficar na ilegalidade, então não vão pagar o imposto, não vão pagar as taxas, não vão precisar disso tudo. E a classe média, que precisa fazer isso com o seu salário, está sendo expulsa. Né? Esse é um ponto importante. Agora, gostaria de voltar nesse ponto do cenário, desse cenário para mudar. Bom, às vezes as soluções mais corretas são as tradicionais, e essas que têm funcionado no mundo inteiro. Basicamente, é via educação. Veja só, Renato, uma revisão de literatura feita na Europa, envolveu Colômbia também, os Estados Unidos, mostrou o seguinte, que se o adolescente não entrar no ato infracional ou no crime até os 15 anos, certo? A probabilidade dele entrar depois baixa muito. E mesmo que ele entrar, até 28 anos, se entende que 90% desses saíram. Agora, se ele entrar antes dos 15, provavelmente ele vai ser um problema crônico de segurança. Então, aí que a gente tem esse caso emblemático que eu citei aqui, que é trágico, que 50% dos jovens que deveriam estar no ensino médio estão fora da sala de aula. Isso é seríssimo, né? Aí, como nós tratamos a nossa educação de forma amadora? Qual era o papel do professor? O papel do professor, quando estamos falando aqui resgatar valores da cidadania, etc., era justamente mostrar um papel daquela autoridade benéfica, aquela autoridade que lhe conduz para a sua própria superação. Né? Agora, quando nós vemos essa autoridade, quem é hoje? É um sujeito desprestigiado, um sujeito que tem uma rotatividade incrível, qualquer um é colocado no lugar desse professor, um sujeito que essa autoridade lhe é totalmente retirada, inclusive pelos próprios pais dos alunos, que às vezes não conseguem controlar os filhos, mas na primeira vez que o professor chama a atenção dos alunos, os pais acham que é um absurdo. Nós não estamos defendendo a pedagogia da violência, nós estamos dizendo que o ser humano precisa de limites, né? E para o seu próprio autodesenvolvimento. Isso mudou, né? Houve um relaxamento natural. E aí nós não temos isso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos mostrou que justamente antes dos 15 anos,
o principal problema que leva à criminalidade do precoce é falta de supervisão dos pais, né? De saber onde o filho está, de com quem ele está, certo? E falta de controle das amizades dos sujeitos. Se me permite uma parte, o próprio enriquecimento que foi mencionado aqui da cidade, ele traz consigo o consumismo e a competitividade, desde a tenra juventude até os adolescentes. Quer dizer, se ele tem, eu preciso ter. Se o meu amigo tem, eu também tenho que ter. E aí isso passa a ser a qualquer custo. Então, essa é uma questão cultural. Os pais tiram a autoridade do educador que nem eles mesmos conseguem colocar. Então, nós vamos lá desde a época que se apanhava na mão com a régua, que era o extremo, até o outro extremo, que hoje não se pode falar nada para um jovem desse. Hoje tudo é bullying, Veja, tudo... 20 horas. Um programa famoso americano se constatou que 20 horas de treinamento com os pais, tem criança até o que nós mais ou menos seria criança até os 8 anos aqui, baixa em 60% o número de infrações na adolescência. Ou seja, os pais também não foram, muitos desses pais também não têm aquela habilidade, e a gente mesmo está numa sociedade que a gente está perdido de como impor, como colocar limites sem se sentir violento, sem se sentir retrógrado. E aí eles criaram isso e viram que com 20 horas eles conseguiam diminuir 60% da entrada dessas crianças, desses adolescentes, né, no mundo do crime. Professor, por favor, desculpa eu interromper, claro, porque chega uma notícia aqui que você acompanha na nossa tela, notícia que chega pelo jornal Hora de Santa Catarina. Família feita refém em Biguaçu, na Grande Florianópolis, na noite desta terça-feira, agora, portanto. Às 9h10, agora há pouco, uma família no Jardim Carandaí, em Biguaçu, foi feita refém em casa por 4 homens armados. Eles invadiram a residência e renderam o pai, a mãe e um dos filhos do casal, que foram amarrados num quarto. Isso está virando moda, né? Isso aconteceu já ontem, está acontecendo hoje de novo. Quando o outro filho chegou, ouviu do portão os gritos dos assaltantes. Correu para o vizinho, um policial militar que estava de folga. Aí a gente via... Esse é o policial de verdade, né? Ao verificar que era um assalto, o policial chamou apoio. Em 10 minutos, pelo menos 5 viaturas cercaram a residência. Os bandidos se entregaram e a família foi libertada. Os 4 homens foram levados para a delegacia de polícia, onde permaneceram detidos até o momento, Nessa notícia a gente constata também que o nosso problema não é de polícia também, né? Porque a grande maioria das pessoas que está envolvida com crime já foi preso 5, 10, 15 vezes pela polícia, né? E perceba que não é só... Às vezes tem um mito de que se assalta pessoas com poder aquisitivo. Não, hoje em dia, a maioria das reportagens aí são pessoas de classe média, às vezes casas humildes, e o bandido está invadindo. Quer dizer, a violência, ela se proliferou de uma forma que não tem mais limite. Falando também assim, em comportamento, eu acho que o comportamento para mudar essa situação tem que ser do governo também, de políticas públicas. O problema, foi falado aí do Rio de Janeiro, que diminuiu, o Nordeste aumentou. Eu acho que o nosso problema aqui é bem diferenciado deles, porque nós temos uma sazonalidade que mata qualquer projeto, né? A gente que mora lá em Canas Vieiras, Pão das Canas, o nosso litoral, tem 2, 3 meses de emprego. Então vem gente do Norte, Nordeste, Curitiba, Paraná, todo o Oeste nosso aqui, fica 2 meses empregado depois. Assim, a maioria dos hoteleiros, nós tivemos uma reunião ainda hoje na SDR, hotéis com 30 funcionários, quando chega em março fica em 4, 5. Então, onde é que esse pessoal vai? Alguns ainda vão procurar emprego, vêm para o centro da cidade, tentar ficar. Mas outros aí descambam para o lado ruim. Então, a gente tem que acabar com isso. Nós lá do Conseg fizemos uma luta muito grande agora e conseguimos mudar aquele projeto daquela arena multiuso, que ia ser um ginásio de esporte, para um centro de eventos e convenções. A gente sabe que aquilo ali vai gerar emprego naquela região toda do norte da ilha e vai dar emprego e renda durante todo o ano. E eu acho que a gente tem trabalhado muito lá com o comando, com o policiamento, que o PROERD, que é um programa muito bom,
Nós temos um policial para todo o norte da ilha para o Oeste. Não tem como fazer esse programa funcionar. E é ótimo esse programa. E o seguinte, todos os governos defendem a bandeira, levantam a bandeira... Polícia comunitária. Polícia comunitária, o seguinte, que vão tirar o policial do serviço burocrático. Quer dizer, o sistema está errado, eu preciso chamar um intervalo comercial. O sistema está errado. Quer dizer, o policial militar, ele recebe a gratificação para trabalhar levantando cancela na Assembleia, para ir para a Assembleia, para ir para o Tribunal de Justiça. Deveria ser o contrário, né? Ele deveria receber um plus quando está na rua defendendo o cidadão e não para ir na Assembleia servir cafezinho, né? Bom, a gente tem várias manifestações por aqui, vamos para o intervalo, até já. O aumento da violência é o nosso assunto hoje aqui no Conversas Cruzadas. Quantas conversas cruzadas nós iremos fazer ainda para tratar deste assunto? Bom, é o seguinte, nós temos aqui o Kiko. Ele diz o seguinte, Medellín, na Colômbia, tinha uma taxa de 184 homicídios para cada 100 mil habitantes. E deu jeito, reduziu, né, para cerca de 20 ou 30 também, né? Medellín é o case, né, de sucesso, né, de investimento em polícia, de investimento em ações concretas de cidadania, de transporte coletivo de qualidade, de serviços públicos, de praças, de saúde, educação, de rigor da lei. Enfim, esse é o case de qualidade, né, na área de segurança pública, que todos os governantes e secretários de segurança pública vão lá visitar, só que não se implementa aqui, né, infelizmente. Bom, nós temos aqui ainda a manifestação de quem aqui? O Marcos, mora em Coqueiros, no continente. Estamos num bairro que vem sendo aterrorizado pelos bandidos. Todos os dias casas, carros e pessoas são assaltadas por marginais. E esse caso aqui, né, Marcos, de Coqueiros, vale para praticamente todo o estado, né? Ou pelo menos toda a região da Grande Florianópolis, qualquer bairro. Estamos conversando há muito tempo, mas na realidade, qual é a solução hoje? Porque amanhã qualquer um pode ser o próximo. São Lucas, urgente uma construção de um colégio tipo internato. Lugar de marginal é na cadeia. Temos vários cursos profissionalizantes de graça aqui em Florianópolis. A população está ficando numa situação complicada, está pedindo socorro, nos ajudem, por favor. Quer dizer, é uma manifestação de alguém que está assustado, desesperado. Né? É um desabafo, né? Que, de certa forma, resume o sentimento da nossa região, né? O Mário diz o seguinte, boa noite, Mário. Como falar em segurança se um soldado da PM, como é o meu caso, ele é policial militar, com curso superior ganha 2 vezes menos que um batedor de xerox na Assembleia Legislativa? De cada 10 PMs, 9 praças querem sair da corporação, seja por falta de equipamentos, dias que se chega no batalhão e não se tem ao menos viatura, seja por falta de incentivos, soldado ganhando na base de R$ 1.030. Está pedindo ajuda aqui. Mais segurança para a sociedade catarinense. É o que diz o Mário, que é policial militar. E assim a gente vai. Eu tenho aqui pelo Twitter a manifestação também do Márcio Ribeiro. Moro em São José e durmo com um alarme no primeiro piso da minha casa ativado. Bom, o senhor atua nessa área de segurança privada, né, de monitoramento eletrônico. É um mercado que vem crescendo muito, imagino, em função dessa insegurança, né? É um mercado que cresce no Brasil todo, né? Mas também, se me permite usar essa expressão aqui, também se prostitui bastante. Né? Acabamos tendo também bastante informalidade, né? E diria até que no quesito de segurança patrimonial até ilegalidade, é o que vimos aí acontecer em São Paulo. No Rio também está vindo para cá com vigilantes ilegais, com empresas atuando de forma ilegal, com equipamentos vindo via caminhos escusos, enfim. Então, essa visão de que segurança pública é um investimento, equipamentos de segurança eletrônica ou vigilância, segurança privada é um investimento da vez, também não é dessa forma, né? A gente acaba trazendo muitas mazelas também com esse crescimento. E temos que entender que antes de sermos empresários do segmento, eu acho que posso falar por todos os empresários do segmento, nós somos cidadãos. Não, de forma alguma estamos aqui com o objetivo de nos beneficiarmos de uma situação trágica como é a segurança pública de um modo geral. Mas, infelizmente, hoje, são ferramentas que os cidadãos têm que lançar mão para se protegerem, ou seja,
se fechando cada vez mais nas suas casas, nos seus condomínios, andando assustado. O carro blindado vai ser uma realidade, já é para alguns empresários de grande porte em Florianópolis, mas vai ser uma realidade cotidiana como já é em São Paulo. Quer dizer, é o Estado ineficiente e o cidadão preso, né, evitando o lazer, evitando a noite, evitando... e a bandidagem solta. Quer dizer, eu não canso de repetir, ineficiência do Estado. Porque, Marcos, o que me chama a atenção e mais me preocupa é o seguinte, é o ritmo de resposta nossa, que é muito lento, né? Tudo é lento no Estado, né? Para construir uma estrada é lento, para se concluir um edital de ocupação, até eu estou ampliando o debate aqui, a ocupação determinada pela lei, a justiça, já ponto pacífico, de ocupação dos blocos do mercado público é lento, se arrasta. Edital do transporte coletivo é lento, São Lucas se arrasta. é um exemplo. São Lucas, aeroporto, BR-101, penitenciária. O São Lucas não estava abandonado há 2 meses, 3 meses. São Lucas estava abandonado há anos. É tudo arrastado, né? Penitenciária e tal, plano diretor, é tudo arrastado, é tudo tão lento, né? Imagina que a segurança pública é pior ainda, né? Porque tu imagina, nós estamos há 3 anos com o projeto das nossas câmeras de vídeo monitoramento na nossa região. Há 3 anos a gente não sabe quando é que vai sair. Mas, há 3 anos estão dizendo, é amanhã, é depois. Eu preciso dizer uma realidade. Para quem? Para o Estado é péssimo esse negócio de ficar marcando ocorrência. Por que a gente é tão mal atendido como regra nas delegacias quando vai fazer uma ocorrência, etc? Por que a população reclama tanto? Para que o Estado vai ter interesse em contabilizar o seu fracasso? O que ele quer, a única preocupação que tem o gestor do Estado hoje é dizer, nesse mês teve menos homicídio do que no do governo passado. Não, mas eles gostam de falar assim, nesse ano... Reduzimos em 20% o furto de carro, roubavam 100, estão roubando 80. Exato. E é muito fácil fazer isso, é só fechar. É só fechar as delegacias, é só tratar mal o sujeito que vai lá, é só tratar... Porque é uma subnotificação do pessoal que não acredita mais na resposta, né? Então o Estado, ao invés de fazer tudo para atrair o sujeito, há pouco tempo eu via no Jornal do Almoço, lá em Palmas, uma senhora que dizia que foi lá registrar que tinham furtado uma bicicleta e disse, eu não vou perder meu tempo por causa de uma bicicleta. Então essa é a resposta do Estado, né? Essa pode ser a resposta do Estado. Né? Então, há um desincentivo muito grande. Hoje em dia, os governos trabalham para a estatística. Então, o que eles querem é isso, é diminuir a estatística. Mas vamos ampliar no mais, o que a gente vê? Né? No mais, o que a gente vê? A polícia, volto então daquele exemplo que estava falando, a polícia botando concertina nos seus muros, lá na frente do Angelone de Capoeiras, numa cena que é uma das mais grotescas que se poderia esperar, aquela instituição que é para espelhar a segurança do povo, que é para mostrar que ali o crime deve parar, ela se enche, faz um muro igual um campo de concentração para se esconder do criminoso. Então, quando nós temos um Estado assim, acovardado, o que podemos fazer? Mas, professor, não dá para esquecer também que há pouco tempo nós tivemos bases operacionais da Polícia Militar atingidas por tiros, né? Quer dizer, o que está sucumbindo à violência. O que mostra comandados dentro dos presídios. O sentimento de impunidade, né? Agora, Renato, se eu me defendo, se eu vou botar concertina no muro do meu batalhão porque estão atirando em mim, eu estou reagindo igual ao professor Sandro, igual a ele, igual a qualquer um. Eu estou mostrando que a única saída é tentar evitar que eles pulem o muro, porque se não tiver aquilo, eles vão acabar comigo. Pessoal, nesse sentido. Aí eu acho que não é o problema do policial, ele está com medo também. É do comando, não é do policial. Mas o comando não tem comando. O policial, ele praticamente está trabalhando sozinho, a gente vê a situação lá, os policiais reclamando do comando, e o comando não tem o que fazer também. Pela falta de estrutura. Eu preciso de mais gente, ele diz. Claro, claro. Precisa de mais gente também. Bom, eu preciso chamar um intervalo comercial. O Tenente Coronel Araújo Gomes, que é comandante do 4º Batalhão, está nos acompanhando aqui. Obrigado, Coronel, pela audiência. E pelo Twitter, ele diz: parabéns pelo programa, fico feliz em ver prosperar esta abordagem ao problema. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo o aumento da violência e da criminalidade aqui em Santa Catarina.
O Eduardo Luiz, engenheiro de computação, diz o seguinte: é que interessa que um bom policial peça para sair. A sociedade espera uma polícia bem preparada e que atenda às suas necessidades. Se o governador prometeu em campanha a valorização desses profissionais, se não se sensibilizar e dizer que não dá, ele que peça para sair. Está dizendo aqui o Eduardo Luiz, que é engenheiro de computação. Agora, como a gente estava comentando há pouco, né? O nosso problema não é de polícia, né? A polícia prende o mesmo bandido 3, 4, 8, 15, 20 vezes. O judiciário também tem. As leis também têm que ser mudadas, né? Eu acho que As instituições têm que funcionar. O legislativo, o judiciário tem que se encontrar ali, achar algumas saídas. Esse rapaz aí que disparou contra o outro no posto de gasolina... Tinha sido preso, né? Já tinha passado 2 vezes pela polícia. Quer dizer, assalto, não sei mais o que e tal, tráfico. Quer dizer, esse cara já passou pelo sistema. E não fica retido, né? E assim os exemplos se repetem. Por quê? Porque como o cobertor é curto, também no sistema prisional, só aqueles que mataram, estupraram, traficaram, é que ficam detidos, né? Mas, Renato, a gente tem que partir do princípio, indo um pouco mais além, de que o povo é pacífico para tudo. Nós tivemos a CPMF por 10 anos e nada foi feito pela saúde. E agora a gente tem que ouvir o governo federal dizer que precisa de 45 bilhões para poder fazer alguma coisa pela saúde. E o povo não faz nada. Sim. Então, quer dizer, daqui a pouco vai sair um novo imposto para a segurança pública. E como é que fica a classe empresarial? Como é que fica a população? Não há condição. É claro. O Otávio, então é gestão, o problema é gestão. Claro, o Otávio aqui em São José, ele pede para explicar o que é polícia comunitária e de que forma ajuda a população. Bom, em Canasvieiras, tem polícia comunitária? Não. A polícia comunitária é um sistema simples, era um sistema que tinha antigo, né? Do Cosme Damião, passando... né, nas ruas, de loja em loja, conversando com o proprietário. Aproximar mais a polícia da população, então, né? Essa polícia não existe mais, até porque falta efetivo também. Sim. Alguns comandantes até querem... Não, mas tem uma diretoria de polícia comunitária, de segurança comunitária do governo do Estado. Tem. Na Secretaria de Segurança Pública. A diretoria que tem os projetos lá, mas não sai, porque não tem efetivo. Como é que, tu imagina, Renato, o norte da ilha com 130, 140 mil habitantes, é um policial para cada 10 mil, porque são 120, aí tu bota 16 por plantão, dá um policial para cada 10 mil pessoas, vai fazer o quê? Que polícia comunitária vai fazer? Tem polícia... Proed que eu falei, como é que vai fazer um policial? Quer dizer, a gente trabalha muito, os conselhos de segurança são mais trabalhar a qualidade do bairro, seja a iluminação pública, a ideia da segurança, as calçadas, terreno baldio, aí vai a prefeitura junto, vai a guarda municipal. Não funciona. A gente está pedindo há 2 anos a iluminação, melhorar a iluminação na frente do Jacó Anderle, que é do lado do Ticã, que é do lado da Policlínica, que tu passa a noite lá e tu não enxerga o cara a 10 metros de ti. Isso é segurança pública. E não está lá e não fizeram nada. Agora estão fazendo a SC401, uma duplicação, estão fazendo uma passagem subterrânea. A gente sabe que aquilo ali vai ser Arapuca. Uma menina só vai saltar do ônibus 10 horas da noite e vai atravessar uma passagem subterrânea, ela vai entrar numa Arapuca, não vai? A gente está pedindo passar nela. Pois é, mas é um negócio complicado, porque é o seguinte, né? É impossível termos um policial em cada esquina. E a ideia da polícia comunitária era justamente... Tem que ter locais boas de passagem. Poder trabalhar com menos policiais, porque a polícia comunitária, ao ter a comunidade como parceira e como principal fonte de informação, porque o crime não ocorre aleatoriamente. Ele ocorre em determinados lugares, por determinadas situações, e isso quem sabe não é a polícia, isso quem sabe é o empresário, é a dona de casa. Então, a ideia era trabalhar em sintonia, e grande parte do que a polícia perde naquele patrulhamento aleatório, andando para lá e para cá, seria centralizado em cima de uma parceria entre a comunidade e a polícia. Só que, é claro, vai ter que mudar toda a concepção dentro do Estado. Nesse ponto, até tanto o Araújo Gomes quanto o Coronel Nazareno, que são 2 batalhadores por esse modelo de polícia, mas eu acredito que deve ser muito difícil para eles colocar isso em prática. Por quê? Porque essa é uma polícia de longo prazo, que dá muito mais trabalho para o governo, porque daí uma questão de iluminação passa a ser uma questão de segurança pública, uma questão de um túnel passa a ser uma questão de segurança pública, E aí a gente acha que
os poderes vão querer? Não. O que sai mais barato? Botar 2 policiais bem armados, passeando de moto por lá e acabar com isso. Só que, como todo mundo está dizendo, nós não vamos ter policial para isso tudo. Então, a polícia comunitária é o modelo de polícia que dá certo no longo prazo. Agora, tem que ter um aprendizado tanto da polícia, e grande parte da polícia é resistente, né? Nós temos, por exceção, uma diretoria que nesse momento é a favor, da comunidade e do resto do governo. Bom, fazendo uma justiça aqui também, né? Uma contrapartida, porque a gente critica muito o Estado, independentemente de quem está no poder, critica-se não de forma gratuita, quando tem que ser criticado aqui, né? Fazendo jornalismo sério, que é o que a gente espera que está fazendo e acredita que está fazendo. O presídio masculino de Tubarão vai ser inaugurado nesta quarta-feira, com capacidade para 272 detentos. O governo inaugura nesta quarta-feira o presídio masculino regional de Tubarão, às 3 da tarde, para 272 detentos. Antes do encerramento aqui, em São José tem polícia comunitária? Não funciona. Pelo contrário, estão desativando algumas bases em função de falta de efetivo. E eu já dizia o ex-secretário de Segurança de São José, Coronel Edson, que um dos principais pontos para o futuro de uma segurança pública sustentável é a inteligência policial. Eu acho que ele está coberto e razão. Tive a oportunidade de conversar detalhadamente sobre isso com ele várias vezes. Só não soube até hoje porque que ele saiu da secretaria, mas eu acho que essa é a base. O coronel aí que é especialista na área. E polícia comunitária não deixa de ser uma ação de inteligência. Inteligência e comunicação social. Ela baseia-se nessa nós premissa. Tivermos senadores da República custando 10 milhões de reais por ano e um policial ganhando R$1.200, R$1.500, essa realidade não muda. Enquanto nós tivemos o segundo maior banco com maior lucro no país, que é o Banco do Brasil, que não consegue sequer remunerar adequadamente os seus empregados, não vamos esperar que a Polícia Militar seja bem remunerada ou bem reconhecida. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos hoje no Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós estaremos de volta nesta quarta-feira às 10 da noite. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau!